Olá e sejam bem-vindos ao IMGA Podcast. O episódio de hoje é um episódio especial porque vamos falar sobre o lançamento de novo fundo PPR da IMGA. Trata-se de fundo IMGA Crescimento PPR e vamos percorrer este fundo de A a Z e hoje vamos falar sobre os motivos que levaram à criação deste fundo, os perfis de risco e os tipos de investimento que este fundo oferece. E para esta conversa tenho comigo hoje o Rui Machado, o diretor de investimento aqui da IMGA. Olá, Rui. Olá, bem-vindo. É muito bom ver-te aqui num papel de entrevistado hoje. Exato. Antes de mais nada, Rui, muitos parabéns pela iniciativa da IMGA e pelo lançamento deste fundo, que acredito que vai corresponder às novas necessidades dos investidores e os desafios. E quero começar a nossa conversa pela pergunta de qual é o principal objetivo deste fundo, do Crescimento PPR, e o que levou à criação do mesmo, porque a IMGA já tem vários produtos PPR. Sim. E acredito que vocês viram aqui uma nova oportunidade. Exato, é isso mesmo. Primeiro, obrigado, Sasha, pela oportunidade. Falámos nós dois aqui e eu desta vez num lugar diferente e depois explicámos um bocadinho o que é este PPR Crescimento, que é de facto um produto diferente da gama que já temos de PPRs. Se calhar começam por explicar um bocadinho o que é PPR de uma forma um bocadinho ao de leve. Os PPRs não deixam de ser fundos de investimento como todos os outros que nós gerimos e comercializamos ao longo dos distribuidores com quem nós temos acordos. O PPR tem uma característica específica que é benefícios fiscais associados. Portanto, são destinados mais a pensar na reforma, mas na verdade podem ser um investimento como outros qualquer, depois nós falaremos mais à frente. O PPR Crescimento, o que é que vai introduzir um bocadinho diferente? Nós sentimos na nossa grelha dos PPR especificamente, havia aqui uma franja que nós não estávamos a abranger, nomeadamente franjas de um bocadinho de mais risco. Portanto, este fundo vai se encontrar numa gama de risco um bocadinho mais elevada do que nós temos. Portanto, eu diria moderada a elevada. E, portanto, essa vai ser a principal diferença, vai ser para o investidor um bocadinho com um apetite de risco superior e, portanto, o que vamos procurar, obviamente, também com isso é projetar retornos futuros um bocadinho superiores a outra gama de produtos que nós temos de PPRs. Certo. Rui, e é a única coisa que distingue este fundo dos outros fundos PPR da IMGA? Porque estamos a falar só de tipo, neste caso, de diferenciação de nível de risco, ou estamos a falar também de toda a lógica de investimento, por assim dizer? A lógica de investimento, na verdade, não vai sofrer uma alteração muito significativa. Repara, não é uma alteração menor quando estamos a falar dessa percepção de risco e da capacidade do fundo poder investir mais em ações. Este fundo pode investir até 100% em ações, coisa que a outra gama não pode investir. Portanto, vai estar sempre maioritariamente investido em ações, tem a capacidade também de fazer uma ponderação em momentos em que nós achamos que deve ser reduzido o risco, investir em outros ativos mais conservadores. Mas a filosofia em si mesmo não vai ser alterada, ou seja, o que nós vamos ter é alocações a ações mais elevadas que nos outros produtos, mas vamos ter na mesma também a diversificação a nível geográfico, por exemplo, a diversificação a nível de temas que nós investimos. Portanto, a principal alteração é mesmo essa a nível de risco. A filosofia, no nosso ponto de vista, nesse sentido, não vale a pena introduzir algo que já está comprovado na nossa estratégia, que tem resultados futuros, tem resultados comprovados no passado e, portanto, que nós esperamos que vão continuar a manter-se no futuro. E por falar nesta segmentação que mencionaste, queres aprofundar um bocadinho mais sobre quais tipos de ativos e que geografias é que este fundo abrange? Sim. Tipicamente vai ser um fundo que vai investir mais em mercados desenvolvidos, ou seja, não é um produto específico para mercados emergentes. Vamos ter também, certamente, uma perninha sempre em mercados emergentes. Porquê não temos mais em mercados emergentes? Primeiro porque a nível de rentabilidade perspectivada para mercados emergentes, apesar de serem otimistas, a verdade é que o risco inerente a essas geografias é muito elevado. E, portanto, na verdade, a compensação de retorno, de risco que estamos a incorrer face ao retorno, não compensa dramaticamente e, portanto, nós preferimos investir em economias desenvolvidas. Portanto, vai ter uma proporção de investimento em Europa e nos Estados Unidos, principalmente, também no Japão, muito elevada. Portanto, maioritariamente a composição da componente acionista vai ser em mercados desenvolvidos, como eu dizia. Também vai investir em instrumentos de dívida,
com maior ou menor proporção, consoante as nossas perspectivas para os mercados acionistas, ou seja, se estivermos mais otimistas, vamos ter menos obrigações no portfólio e vice-versa. Podemos também investir em crédito. Portanto, paralelamente, o que é que nós vamos ter também? Já esqueci-me de referir, continuamos a ter uma vertente relativamente elevada em ESG, portanto, em ambiente social e governance, portanto, governo das empresas. Continua a ser algo que nós já fizemos essa alteração há muitos anos e vamos continuar a promover, portanto vai ser ainda um produto com características de ESG relativamente elevadas. E por último, se calhar só referir que, paralelamente ao que é o pensamento sobre as ações dos Estados Unidos ou da Europa, por exemplo, temos muitas vezes temas paralelos que são transversais, não necessariamente a níveis geográficos, mas por temas, por exemplo, que temos a falar agora de inteligência artificial, é um tema que nós continuamos a apostar, de cibersegurança, portanto, há outros temas paralelos, que não necessariamente a níveis geográficos, mas que percorre um bocadinho também a nossa grelha de investimentos que nós vamos continuar a fazer. Certo. E, Rui, tu já tinhas mencionado que este fundo tem um perfil de risco mais elevado. E, pronto, assim, eu falando por mim, também, às vezes a própria frase, o risco elevado, pode fazer psicologicamente um travão. Eu queria que, se calhar, desmistificasses um bocadinho este conceito e também acho importante falar de, uma vez que é um fundo do risco mais elevado, qual tipo de volatilidade que os investidores podem esperar? É importante desmistificar a questão da volatilidade. Se calhar começo por uma frase muito típica que é: não há almoços gratuitos. É verdade. Se nós esperamos um bocadinho de retorno, é natural que vamos ter um bocadinho mais volatilidade. Portanto, alguém que prometa retornos elevados sem volatilidade, desconfiem. Isso não existe, na verdade. Muito menos nos mercados de capitais e, portanto, isso não é possível de acontecer. Portanto, o que nós temos e que nós perspectivamos aqui é continuação de retornos elevados para os mercados acionistas. Portanto, com isso, vamos ter momentos de maior volatilidade em picos. O que eu quero dizer com isto é, como tem acontecido, por exemplo, este ano, tem sido um mercado algo atípico, eu diria, a volatilidade em si não tem estado sempre elevada. A verdade é que tem tido grandes picos de volatilidade. Tem muito associado à questão de Trump e das tarifas alfandegárias. Cada vez que existe uma notícia sobre isso, há um pico de volatilidade. Mas, portanto, em troca dessa volatilidade, o que nós vamos ter, e continuamos a olhar, apesar de ser um ano algo atípico, a verdade é que continuamos com retornos muito positivos para os mercados acionistas e é isso que, a longo prazo, nós vamos continuar a ter. Dito isto, é natural que haja momentos em que, como já tivemos este ano, até ao dia que o Trump chamou o dia da libertação, os mercados acionistas estavam negativos. Portanto, vamos continuar a ter esses picos e essas correções que são importantes. Portanto, a volatilidade tem muito a ver com isto. O que eu queria também deixar aqui claro é os PPRs e qualquer tipo de investimento com este tipo de perfil deve ser um investimento a mais longo prazo. E, portanto, a volatilidade é inerente, mas é uma volatilidade diária. E o que eu recomendo, de alguma forma, apesar deste fundo ser líquido, cotação diária, as pessoas podem acompanhar diariamente o que é que está a acontecer. O meu conselho é, não vejam, porque, de alguma forma, o que tu referias é, pode estar uma queda um bocadinho mais pronunciada, pode estar. A verdade é que isto é um instrumento de longo prazo e, portanto, não faz muito sentido estarmos a olhar aquilo numa lógica diária e pensar, corrigiu no último mês 5%. Pode perfeitamente acontecer, mas a verdade é que vai subverter o que é a lógica inicial, que é um investimento de mais longo prazo. Só te queria dar aqui uma parte, sem ser muito chato e muito técnico, mas há um indicador que alguns investidores já conhecem, que é o indicador sintético de risco. Portanto, este produto nós pensamos que vai enquadrar ali no nível 5. O nível 5 diz que, basicamente, vamos estar no nível de volatilidade anualizada de 10% a 15%. Portanto, é isso que nós esperamos. Os mercados acionistas tipicamente transacionam perto dos 20%, um bocadinho abaixo, dependendo do mercado, mas vamos considerar a volta dos 20%. Portanto, o que nós esperamos é o nível o ISR a nível 5, portanto será a nível 10% a 15%, um bocadinho mais baixo do que os mercados acionistas. Certo, mas eu acredito que precisamente por estes novos desafios de mercado, de certa forma, este fundo foi criado para tentar corresponder a esta nova realidade e ver como é que é possível ser adaptada. Tu já tinhas mencionado que o PPR tem várias vantagens, já falamos e vamos falar mais à frente também sobre os benefícios fiscais, mas também há uma possibilidade de, quando as pessoas querem mudar do seu perfil de risco, fazer uma transição, mudança de PPR, é possível fazer isto sem custos. Neste caso,
E pronto, tendo em conta também as novas realidades, acredito que há investidores que vão querer mudar do seu perfil de risco e se calhar os mais conservadores passar para os mais, para assumir o mais risco. Há algum conselho para este tipo de investidores ou para quem está a querer dar este passo? Claro, fizeste bem referir isso, que eu já me esquecia, que é uma das grandes vantagens do PPR que não existe nos outros fundos de investimento que existem no mercado. Ao contrário dos outros fundos de investimento que, basicamente, uma pessoa subscreve ou resgata e, portanto, quando subscreve e no momento do resgate, se tiver mais-valias, tem a tributação sobre aquelas mais-valias. Nos PPRs é possível a transferência de PPRs, ou seja, não há necessariamente, ou não é forçoso a subscrição e o resgate, mas sim uma subscrição e mais tarde uma transferência. Portanto, nós podemos fazer, dentro da gama IMGA, uma transferência de um PPR mais conservador, ou seja, o nosso investimento PPR, ou seja, o nosso poupança PPR, para este novo produto, o crescimento ou PPR crescimento. E, portanto, é possível essa transferência. O que é que isto significa na prática? Não há consequências a níveis fiscais. E, portanto, na prática é um investimento de mais longo prazo e que, se eu fizer essa transferência, não sou tributado sobre aquelas mais-valias naquele momento. Portanto, eu sou tributado, obviamente, sobre as mais-valias quando fizer o resgate, mas posso fazer mais à frente. Portanto, mas com as transferências, qualquer pessoa pode fazer, e atenção, pode fazê-lo também ao contrário. Pode fazer... Sim. O que se calhar também é uma questão pertinente para outros investidores, que tu se calhar também traz, ao momento que nós vamos avançando na nossa vida, é natural que a nossa propensão para risco, até porque, como falamos naquela volatilidade, é a volatilidade que se esbate a longo prazo, mas se eu for um investidor que estou mais perto da reforma e sei que daqui a 1 ou 2 anos quero resgatar esse PPR, se calhar não devo tomar tanto risco, porque estou a olhar um horizonte temporal muito mais curto e, portanto, aí sou mais afetado pela volatilidade. Se eu for um investidor de mais longo prazo, então estou disposto a assumir mais risco. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, nas transferências, pode ser do mais conservador para o mais arriscado e do mais arriscado para o mais conservador. E esqueci-me de referir também, é possível transferências em Portugal de sociedades gestoras. Portanto, convido todos os investidores que não tenham PPRs connosco ou queiram reforçar os nossos PPRs de outras sociedades gestoras, podem também vir e subscrever, fazer essa transferência, mais uma vez, sem qualquer consequência fiscal, transferência dos outros PPRs para os nossos PPRs. Sim. Isto foi, na verdade, uma das minhas próximas perguntas, a qual tu já parcialmente respondeste. Quando o investidor está a aproximar-se à sua reforma, é bastante fácil fazer esta transição. Sim, caso tenha começado com um risco mais elevado e quer passar agora para o mais conservador, ou pronto, vice-versa, mas neste caso, quando está a aproximar-se à reforma... O processo é relativamente simples. Sim. Na prática é contactar a IMGA aos nossos distribuidores e, portanto, é fazer a questão. Há um boletim, há um processo documental sobre essa transferência, mas é relativamente simples. Eu próprio já o fiz, para pessoas amigas e familiares, portanto, posso dizer por causa própria que realmente é um processo muito, muito simples de fazer e, portanto, não tem nada de extraordinário e é um processo que se faz em menos de 5 minutos, na verdade. Rui, e agora falamos sobre a situação ao contrário. Neste caso, já tinhas mencionado que este fundo, o crescimento PPR, parece ser mais interessante para os jovens investidores, precisamente porque tem um risco mais elevado. Sim. Provavelmente, pronto, já tínhamos mencionado que ao longo da nossa vida, a nossa propensão para o risco também vai mudando. Neste sentido, o porquê pode ser mais interessante para os jovens investidores e quais vantagens é que este fundo pode ter e em geral, quais são as vantagens para começar a investir cedo com um produto mais ousado? Sim. Não sei se te recordas, mas fizemos um podcast, até fui eu, acho que fiz eu sozinho, a falar sobre o momento de investir. Certo. E o momento de investir era agora. E curiosamente, há coisa de 2 semanas estive num fórum de literacia financeira que eu fiquei muito surpreendido. Eram mais de 3 mil pessoas e num sábado, um sábado cheio de sol lá fora, e eu pensei, bem, quem vem para aqui há de ser pessoas como eu, portanto, pessoas já com alguma idade,
porque os jovens não vão querer num dia de sol estar fechados no Mel Arena, ainda por cima a ver uma coisa tão chata quanto literacia financeira. Eram mais de 3.000 pessoas e eu fiquei muito surpreendido. A faixa etária rondava, eu diria, a média provavelmente em torno dos 30 anos, mas muitas pessoas abaixo dos 30 anos. Portanto, fiquei muito surpreendido sobre isso. Para dizer o quê? Parece-me a mim, um apetite por conhecer mais pelas finanças, por rentabilizar as nossas poupanças e os nossos investimentos, muito mais do que da minha geração. Há 20, 30 anos atrás, ninguém falava em PPRs, ninguém falava em investimentos, portanto era algo que passava completamente ao lado, quando muito havia alguns investimentos na Bolsa, quando a Bolsa Portuguesa ainda era um bocadinho mais ativa e havia alguns IPOs ou empresas privatizadas que vinham para o mercado e era isto que se passava, pouco mais. Hoje em dia eu noto nos jovens um maior apetite por risco, um maior apetite por querer conhecer. E daí também mais essa nossa necessidade de lançar este crescimento PPR, porque vai precisamente ao encontro do que é a vontade da camada mais jovem. Não só, atenção, eu não estou a dizer que só os jovens é que o devem fazer, obviamente. O que eu estou a dizer é que, naturalmente, se és mais jovem, as tuas poupanças para a reforma serão a mais longo prazo. Portanto, a mais longo prazo o que nós podemos contar é com o retorno dos mercados acionistas e sabemos que os mercados acionistas, historicamente e razões muito óbvias, vão trazer mais retorno do que o resto do mercado, nomeadamente o mercado obrigacionista. Portanto, eu estou particularmente otimista sobre este produto, acho que vai ser um produto de grande sucesso, fruto de tudo isso e, portanto, a razão relacionando tudo isto, o melhor momento para investir é agora e, portanto, quanto mais jovens e quanto maior a capacidade de poupança, portanto, o meu conselho, na verdade, é se puderem, porque há planos de poupança, e, portanto, programados, se puderem fazer a programação mensalmente, cada vez que recebem o salário, pôr um bocadinho de parte para este crescimento PPR ou qualquer outro PPR, é claramente o meu conselho. Portanto, relacionando tudo isto, invistam agora, invistam o que puderem e pensar em retornos para estarem mais folgados na idade da reforma. Certo. E neste caso não precisamos também, de certa forma, ficar, como já tinhas dito, assustados com com o risco mais elevado ou pronto, para começar a investir e a arriscar, agora é a boa oportunidade? É curioso fazer essa questão porque é uma questão que vem sempre à baila, exatamente, que é o momento para investir e agora devo esperar que os mercados caiam, os mercados estão em alta. Eu não gosto de dar essa resposta porque essa resposta é completamente enganadora. Isto porquê? Eu gostava de saber o dia da manhã, eu gostava de saber como é que os mercados vão estar daqui a um mês. Ninguém sabe. E, portanto, partindo nem é um pressuposto, partindo dessa realidade é que ninguém sabe o futuro, se nós fizermos contas, como eu já fiz naquele podcast que eu referi há pouco, a verdade é que o melhor momento é agora. Não esperem para que o mercado corrija 20% e só aí é que eu vou investir. O problema é que isso pode vir a acontecer. O problema é que, entretanto, já perdemos todos os retornos acumulados até essa queda de 20%. Portanto, claramente aconselho agora, quando puderem, obviamente, e ter noção dos riscos. Eu não quero ser claro sobre o que é o crescimento PPR. É um produto de um bocadinho mais de risco e, portanto, necessariamente vai ter um bocadinho mais volatilidade do que os outros produtos numa gama mais defensiva. Isso é natural. Agora, para mais longo prazo, eu claramente acho que é um produto vencedor e que eu apostaria ou investiria certamente o meu dinheiro para a reforma, como provavelmente irei fazer quando estiver depois finalmente disponível nos distribuidores que nós temos. Certo, e por falar em prazos, eu queria aproveitar a perguntar qual é o horizonte mínimo recomendado para investimento neste fundo? Sim. E também já tínhamos falado sobre os benefícios que os fundos PPR têm e queria que recordasses se os mesmos também aplicam-se a este fundo. Sim. Bem, o prazo mínimo de investimento que nós temos para este crescimento PPR é de 5 anos. Portanto, esse é o mínimo que nós recomendamos. Na verdade, o que nós pensamos é que deve ser um investimento de mais longo prazo. Portanto, a falar de retornos de mercados acionistas, portanto, para tirar o benefício total desse investimento, eu penso que é um investimento que deverá ser a mais longo prazo, mas o mínimo que nós recomendamos é de 5 anos. Em relação aos benefícios fiscais, portanto, não sendo eu fiscalista, portanto, vou dar noções muito gerais e básicas, mas é um PPR e, portanto, vai usufruir dos mesmos benefícios de todos os outros PPRs, que são
muito importantes. E, portanto, importa referir e reforçar as vantagens fiscais que este tipo de produtos têm, nomeadamente à entrada na subscrição, que eu diria que até é a parte, se calhar, menos interessante, mas são 20%, ou seja, eu posso deduzir 20% à coleta do que eu investir no PPR. O problema é que essa dedução à coleta vai competir com outros benefícios que nós já temos na nossa entrega do IRS, portanto, e diluído ao longo do tempo acaba por ser menos interessante, mas ainda assim são 20%, ou seja, se eu investir este ano 1.000 euros, no próximo ano vou deduzir à coleta 200 euros, mas mais uma vez competindo com outros benefícios fiscais, mas eu diria mais importante até é o que se chama o benefício fiscal à saída. Portanto, no momento de resgate, se eu resgatar qualquer outro produto, aliás, se eu resgatar o PPR agora e resgatar amanhã, eu tenho mais-valias, ou melhor, imposto sobre mais-valias de 28%. Portanto, a taxa normal de imposto sobre mais-valias é de 28%. Essa taxa, no caso dos PPRs, pode descer até 8%. Portanto, nas condições mais benéficas, pode descer até 8%. Portanto, estamos a falar de um ganho de 20% sobre o que é as mais-valias que nós vamos adquirir ao longo do tempo. Dito isto, se eu fizer uma poupança ao longo de vários anos, imaginemos que eu comecei com 20 anos a poupar no crescimento PPR e ao longo do tempo a minha mais-valia acumulada 10.000 euros, só para simplificar a conta. Eu com 10.000 euros num produto normal, significa que eu iria pagar 2.800 de mais-valia. Esse 2.800 vai-se reduzir para a taxa de 8%, portanto não é de 28%, mas apenas de 8%. Portanto, percebes que no final é um acréscimo de rentabilidade líquida tremendamente importante e, portanto, fazendo todas as contas, claramente o PPR é um produto que, como um todo, acho que o PPRs deve ser um importante investimento de todos. Este aqui especificamente porque é um produto que, pelo menos do nosso ponto de vista, e é isso que nós esperamos, a mais longo prazo vai trazer retornos mais interessantes. E, portanto, os benefícios fiscais, na verdade, até vão ser mais impactantes do que nos outros produtos, porque as mais-valias deverão ser maiores e, portanto, essa redução da taxa de 28 para 8 é muito importante mesmo. Portanto, é literalmente mais rápido, mais devagar, só que é um bocado metaforicamente é verdade, na verdade é, sim, porque no final é que vais ter os benefícios totais desse... Rui, falando agora de acesso ao fundo, então, como é que os nossos investidores podem subscrever o IMGA Crescimento? Sim. Eu referi há pouco que nós temos conversações com 11 distribuidores, portanto, essas conversações vão continuar a ser alargadas, neste momento não estão ainda finalizadas para todos os 11 distribuidores, mas na verdade o que nós vamos ter é conversações no sentido de tentar colocar o produto na gama de todos esses distribuidores, portanto, alargar o mais possível. A IMGA tem uma vantagem em relação a outras grandes gestoras nacionais, é que somos independentes e, portanto, não há nenhuma outra gestora que tenha esta capacidade de difusão e de postos de venda como nós temos. Portanto, isso advém do facto de nós sermos independentes e temos a capacidade de negociar com todas essas bancos e sucursais que podem colocar nossos produtos à venda. Paralelamente, e cada vez mais o que nós temos assistido é estas tipos de subscrições vêm pelo online. E, portanto, as plataformas online têm sido uma importante distribuição, fonte de distribuição, e isso vai continuar. Portanto, todos estes bancos e plataformas online com quem nós temos a negociação vão ter o crescimento PPR disponível, portanto, vai ser tremendamente fácil, tal como é nos outros produtos que nós temos atualmente. Portanto, do ponto de vista mais prático, é literalmente ir ao site da IMGA, ver os bancos distribuidores do fundo, contactar os mesmos diretamente, não é? Exato. E, portanto, imaginemos, se já há conta com esse banco ou com essa plataforma online nos tais distribuidores que nós falámos, é simples, é entrar, vai aparecer na gama de fundos disponíveis e subscrever, tal como muitas pessoas, como muitos dos nossos investidores, fazem de uma forma muito regular, seja mensalmente ou seja anualmente, fazem esse processo, portanto, vai ser exatamente igual, muito, muito simples e com uma liquidez diária, portanto, podem fazê-lo em qualquer dia e com uma transparência total. Certo. Rui, e para fechar, na verdade nós já falámos sobre isso, mas se calhar podes ter mais alguma epifania ou uma outra resposta a isso. Para quem ainda não tem um PPR, mas está a pensar em começar agora,
há mais algum conselho para além daquilo que já falamos que tu possas dar? Se este fundo poderia ser uma boa porta de entrada para Sim. quem quer começar a investir? Eu acho que na tua pergunta tu acabaste por dar a resposta, que é o momento agora. Portanto, se querem investir, eu acho que é agora. Eu não consigo dizer, ninguém conseguirá dizer, se eu estou a subscrever agora e daqui a uma semana ou 2 semanas a unidade de participação do fundo não possa estar mais baixa. Na verdade, isso não importa. Portanto, o que eu queria desmistificar é aquilo que nós já falámos um bocadinho, que é volatilidade. Esqueçam essa ideia de olhar diariamente para a unidade de participação do fundo, porque pode assustar. Eu percebo isso. São as poupanças das pessoas e veem, eu investi 100 e agora só vale 99. Mas o investimento não deve ser feito dessa maneira. O investimento deve ser feito a longo prazo. E, portanto, para consolidar tudo isto, para até beneficiar do que nós falámos, dos benefícios fiscais, do PPR, beneficiar do crescimento de todos os mercados onde nós investimos, não só ações, nós falámos muito de ações, mas a verdade é que os outros mercados também vão trazer retornos positivos. Beneficiar de todo este envolvimento, a ideia é investir o mais cedo possível e o que puderem. Agora, tenham obviamente noção do que é o risco. E, portanto, eu queria deixar isso também muito, muito claro, que é não há almoços gratuitos e, portanto, se as nossas perspectivas é de crescimento dos ativos, é porque também vamos incorrer necessariamente alguns riscos. Agora, olhem para o passado e se nós vamos olhar para os mercados acionistas, por exemplo, nós estamos a falar, nos últimos 20 anos, nós estamos a falar dos mercados acionistas a anualizarem retornos superiores a 8%. E reparem, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos? Tivemos uma crise financeira global, crise da dívida europeia, tivemos uma pandemia global e mesmo assim anualizámos 8% de retornos. Portanto, eu não estou a dizer que isto vai acontecer, obviamente, eu estou a dizer é que mesmo com maus momentos pelo meio, e que certamente vão voltar a acontecer, a longo prazo as nossas perspectivas são muito otimistas e, portanto, invistam agora porque é o melhor momento. Continuo a transmitir esta ideia, mesmo que amanhã as coisas possam estar um bocadinho piores, mas pensem a longo prazo. E acho que isso é essencial. O que eu referi há bocadinho, também na questão da literacia financeira, faz parte da nossa, do que deveria ser a nossa mentalidade de poupança e de investimento e olhar um bocadinho mais para a frente, apostar na nossa literacia financeira, e pode ser com o crescimento do PPR, pode ser, se calhar, pessoas que não se sentem tão confortáveis e querem, tal como tu referias, o início, começar, se calhar, até por um fundo mais conservador, perceber o que é que pode trazer desse investimento e mais à frente, quando se sentir mais confortável, então fazer a tal transferência até para o crescimento do PPR. Certo. Rui, muito obrigado pela esta conversa. Mais uma vez, muitos parabéns pela iniciativa e pelo este lançamento deste novo fundo, que acredito que irá responder às novas necessidades dos investidores e também os desafios do mercado. Sim. Obrigado. Muito obrigada, Rui. E para os nossos seguidores, muito obrigada por estarem connosco hoje deste lado. Se quiserem saber mais sobre este fundo e outros fundos de IMGA, podem entrar diretamente em contacto com a nossa equipe comercial. Os contactos podem encontrar no site de IMGA, imga.pt. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais para também estarem atualizados sobre as últimas novidades e notícias da empresa. E até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.